página 174, lá embaixo, o último parágrafo. Então, ele estava falando, Jesus falava do propósito, né, por trás da existência. Diz, pois, se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também pode eliminar o resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo, para assegurar a contínua saúde da célula. Isto não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E aqui vem mais uma coisa agora. Normalmente, as nossas células, elas fazem isso, né? Agora, quando a gente come coisas, coloca para dentro coisas tóxicas, né? Como carne, que tem muita toxina, alimentos com metais pesados, como água pesada, né? Água chamada água dura, que tem muito metais pesados, alimentos muito processados, que mais? Alimentos com agroquímicos, tudo isso é como se sobrecarregasse as nossas células, porque são elas que são os fogõezinhos, né, que vão produzir energia para o nosso corpo, para transformar em energia física, né? No caso daqueles que meditam e que vivem de luz, isso não é necessário, porque a luz já é pura. E esses seres recebem o alimento já como se tivesse digerido, pronto para energizar o corpo. E essa quantidade de alimento que esse corpo recebe é o suficiente para mantê-lo vivo, porque ele ainda se encontra numa condição terrena. Se você começa a andar, pensar, fazer coisas que demandam energia, essa energia já não é o suficiente. Por isso ela é importante que ela seja balanceada. Então, quanto mais nós temos momentos de meditação, de conexão com o alto, e nós somos nutridos, menos necessidade de alimento nós temos, e menos sobrecarga às nossas células. E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano. Uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é a de armazenamento de informação. A livraria que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro, no qual ela reside. Ora, faço aqui uma paradinha para, de novo, falar deste livro, né? Das memórias celulares. Este personagem, ele estava com uma doença do tipo câncer, e ele começou o processo de cura conversando com as máquinas. Ora, as máquinas são máquinas? Não. Máquinas são criações divinas. São feitas de quê? De partículas. E partículas são pedacinhos do todo. Pedacinhos do todo. Então, um ser desse, quando ele tem uma oportunidade como é dito, de transformar limão em limonada, a partir da experiência dele, ele começou a perceber que ele falava com a máquina e com as pessoas que o atendiam pelo coração. Pelo coração. Pois o livro se chama A Sabedoria e o Poder da Energia do Coração.
Então, com amor, nós nos comunicamos com tudo, inclusive com o computador, inclusive com o celular. Já dizia um amigo meu de Portugal, engenheiro, que nós dávamos pau nas máquinas com a nossa energia quando estávamos cansados, densos, confusos. Essa nossa frequência vibratória contaminava, entre aspas, a máquina, que começava a dar problemas como resposta à nossa frequência vibratória. O fato é que, ao investigar a célula e a ciência, descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas, transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Se não há uma vontade suprema por trás de tudo isso? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro, como uma mensagem a transmitir, há um pensamento inteligente ou consciência, e que pensar da precisão das mensagens transferidas de uma célula para outra, para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos. Então nós sabemos, né, que as células elas se desdobram, começa lá na fecundação, quando se junta o óvulo e o espermatozoide, é a grande mágica, a grande química, entre aspas, acontece, e toda uma série de desdobramentos vai sendo agregado até que os tecidos comecem a se diferenciar. Vai se formando o esqueleto, o coração, a pele, os órgãos, tudo por diferenciação. É um absurdo que isso aconteça ao acaso, se não há uma inteligência, um propósito por trás de tudo isso. Estamos falando de corpo físico. Estamos falando de apenas um pequeno pedacinho do que nós somos, pois nós somos muito mais que isso. E nesta passagem, por essa experiência em Gaia, que parece um piscar de olhos, recordamos, ou deveríamos recordar, que há muito mais, como um dia foi dito, entre o céu e a terra, do que imagina, do que sonha, do que é capaz a nossa pequena e vã filosofia ou forma de pensar, de entender o mundo. Por mais que um indivíduo seja consciente ou que tenha expandido a sua consciência, ainda esse conhecimento é irrisório perto de tudo que há ainda a ser descoberto e desvendado, mas o suficiente para os elevar às alturas, para aqueles que anseiam serem a transformação desse planeta, a própria transformação, viver neste mundo sem ser deste mundo. Ora, como Jesus fala a mesma coisa que esse senhor, Paul Pircho. Quem falou primeiro? Nem Jesus, nem ele. Não é verdade? Em que momento a criação, a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada e inconsciente? Sem a consciência inerente
Como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível ao olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência-conhecimento, demonstrando a presença e a vida inteligente em seu aspecto mais básico. Então é tudo muito especial, é tudo muito mágico, é tudo muito perfeito e por horas inacreditável perante os olhos humanos. Então, por isso existem aqueles que dizem: isso é besteira, isso é bobagem, não está escrito na Bíblia. Ora, a Bíblia não foi escrita por Jesus, foi escrita por seres humanos que, por mais que fossem almas avançadas, estavam vivendo num plano onde o que Jesus falava e o que eles escreviam já era algo muito distinto do conhecimento daquela época. As palavras de Jesus, em sua pureza, quando retratadas sem a distorção, aquelas que ainda estão lá sem a distorção, são palavras que podem ser entendidas em quaisquer dimensões, não apenas na terceira dimensão. E quanto mais se avança em conhecimento, mais se percebe o que há de ciência naquilo que Jesus dizia. Ele não era um simples pregador, não. Jesus era um professor, um mestre, que ali dava aula de biologia, de filosofia, de química, de física. Mas nunca Jesus deu aula de religião. Jesus ensinava a ciência por trás de tudo. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é aquilo que nós entendemos como algo que acontece quando os seres despertam. Religião é cheio de dogmas, de distorções, e nem por isso devemos menosprezar aquelas que escolhemos, porque nós, como seguidores da palavra desse grande mestre, quando ele diz: perdoai, eles não sabem o que fazem, nós dizemos a mesma coisa. E se tu te encontras bem nesta ou naquela religião, permaneçam, apenas usem a vossa inteligência para separar o joio do trigo. Quando Jesus dizia, lá no filme A Cabana, que a única coisa que ele queria é que a humanidade se tornasse uma grande família, apenas uma família, ele não disse religião. Quando um autor de um filme muitas vezes tem ideia de fazer uma coisa, ele também está sendo inspirado, pois esse filme é muito rico, mas muito, muito rico. Aquele é um filme para ser assistido dezenas de vezes. Ah, não, eu já assisti esse filme. Pobre ego, pobre ego. Tem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível ao olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência conhecimento demonstrando presença da vida inteligente em seu estado mais básico? E qual é a resposta? Uma simples célula viva em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida, especializada e excitante no ambiente, ou, como um vírus, realizar um trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo,
Tal trabalho produz matéria viva, especialmente adequada e necessária ao órgão vivo sobre a qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano, ou o baço, ou a pele do animal, e as presas ou escamas do peixe, e plumagem das aves, ou a copa das árvores, e as folhas dos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas, e suas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos, e seus dentes, e os olhos da lula, que mudam de cor segundo sua necessidade de camuflagem. Cada um destes fenômenos físicos, completamente diferentes e aparentemente não relacionados, foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Idênticas, contudo, trabalhando para a evolução desses pequenos, grandes organismos. Ou vocês acreditam que uma árvore não está aqui com o mesmo propósito que tu? Que um peixe não está aqui com o mesmo propósito que tu? Então, qual é o direito que eu tenho de ceifar as suas vidas? Seria possível fazer isso ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu? Você pode acreditar em um universo mecanicista, como a ciência nos ensinou? Ou mesmo a mecânica quântica, ela é apenas uma passagem de um nível de conhecimento mais adequado ao mundo de terceira dimensão para uma passagem, como se fosse uma ponte, para uma outra forma de entendimento daquilo que ainda chamamos realidade. Falamos em nome da humanidade, não em nome da humanidade, mas estamos falando, nos relacionando, dirigindo o nosso foco à humanidade. Então, a humanidade não somos nós, mas nós somos a humanidade. Por que isso? Porque hoje eu não necessito ser que a humanidade viva em mim, no sentido de eu me permitir que eu viva como ela. É o contrário. Isso seria viver na Matrix. Eu sou a humanidade em mim, mas eu vivo na humanidade. Eu sou vivendo na humanidade. Eu sou levando transformação à humanidade. Eu sou transformando meus códigos genéticos. Eu sou mudando a minha frequência vibratória. Eu sou transformando, portanto, a humanidade. E posso dizer mais. Cada um de vós, quanto mais avanças em vossa evolução, em vosso exercício de não mais permitir que pensamentos discordantes, aqueles da contramão, que levam sua frequência vibratória a patamares muito baixos, quanto menos nos conectamos com esta energia, mais o nosso DNA vai se transformando de carbono para um DNA cristalino de silício. E assim, meus amores, cada um de nós que mantém essa frequência vibratória e que já se encontra num degrau da escala evolutiva ou da escadinha de cristal, como queiram, fazemos um serviço exemplar
para este planeta. Gaia nos responde em abundância de suprimento a cada vez que nós damos passos em direção à nossa própria transformação, porque é disso que Gaia necessita, e isso é lei. Causa e efeito. Quanto mais avançamos, mais apenas causamos transformações e não efeitos colaterais. Somos seres causadores de amor e de luz. Somos seres causadores de grandes transformações nesse planeta. E quanto mais nos transformamos, mais transformamos aos demais. Meus amores, aqueles que são terapeutas, aqueles que são conselheiros no lar e de amigos, aqueles que são palestrantes, professores. Quanto mais avanças, menos palavras devem usar, porque apenas a tua presença já é algo transformador, e as palavras vêm de uma forma apenas complementar para trabalhar o que é necessário no outro, uma informação, um pequeno diálogo de coração a coração. E é por isso que hoje, neste momento, vamos trabalhar a energia do nosso coração, trazendo o amor a tudo que está à nossa volta. Ontem, ganharam uma varinha, um bastão de ouro, que soltava fagulhinhas de luz, feito velhinha de aniversário, e tocaram e transformaram todos aqueles que estavam ao seu redor. Mas hoje, o foco é a energia do coração. Você, amado irmão e irmã, que está neste momento utilizando um instrumento da tecnologia, vamos abençoar esse instrumento que hoje é o veículo de comunicação entre nós. Não há nada de errado nesses instrumentos. Tudo é permitido. Todo avanço é permitido pelo Criador. E é da inteligência humana que ele se manifesta. Ora, na terceira dimensão, é muito comum que se utilizem disso, como as bombas, para manter a Matrix onde está. E assim, queridos irmãos e irmãs, vamos respirando calma e profundamente, pensando no vosso coração, relaxando os ombros, as pernas, acertando a coluna, descendo um pouquinho o queixo para que a coluna fique bem esticadinha. Quem trabalha com fisioterapia, com educação física, com ortopedia e todos que têm um mínimo de conhecimento, sabe o quanto a nossa coluna é importante. Ela está ligada ao nosso cérebro. É um centro vital. Então, colocar esta coluna alinhada é como se o nosso cérebro já acalmasse e com a respiração bem tranquila, não é necessário a respiração rítmica, apenas aquele sentimento de paz, de tranquilidade que nós vamos encontrando quando focamos no nosso coração. E nesse momento, o nosso coração há uma luz branca, mesclada com rosado.
E essa luz se expande até ficar do tamanho do nosso peito. E no centro dessa luz aparece um botão de rosa cor-de-rosa. E conforme nós vamos respirando, esse botão de rosas vai abrindo. E quando ele se abre, outros botões vão aparecendo ao seu redor. E conforme eles se abrem, à medida que você respira, outros botões vão se abrindo ao redor, surgindo e abrindo, surgindo e abrindo, surgindo e abrindo. Sintam a vossa frequência vibratória nesse momento. Se coloquem lá no meio da escada de cristal, entre o infinito e a terra. Olhem para baixo, para a terra, e vejam que um fio rosa começa a descer como se fosse uma água. Na verdade, é uma luz cristalina que vai descendo em tom de rosa e vai direto escorrer no Polo Norte e vai descendo pelo centro da Terra ao coração de Gaia. E neste momento, Gaia recebe um jorro de energia amorosa e ela nos felicita por toda essa transformação, pois ela alimentará muitos dos teus irmãos com esta vossa energia. Creiam, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para saudar a todos que estão aqui no dia de hoje. E o dia de hoje pode ser amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, com cada um que ouvir esta meditação e essas explicações. A vontade divina é que sejamos felizes, que vivamos em paz, em profunda alegria. Não sei se vocês conseguem sentir e pensar que neste momento, quando olhamos para o mundo à nossa volta, nos sentimos um pouquinho diferente. Nos sentimos um pouco, não superiores no sentido egóico, mas superiores vibracionalmente. E não há nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhum sentimento de superioridade. Apenas, meus amores, o sentimento de amor incondicional, indescritível. E assim, queridos irmãos e irmãs, nos despedimos com muita gratidão